Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que bom que você veio ao culto nessa noite, celebrar o Senhor. Domingo é dia do Senhor e nada melhor do que a gente começar a semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana e encerrar esse dia na casa do Senhor, celebrando a Ele, a sua bondade, a sua misericórdia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aos nossos convidados também, fiquem à vontade no nosso meio. Que Deus abençoe tremendamente sua vida e neste curso, de uma forma especial, que o Senhor te abençoe de uma forma assim tremenda na sua alma. Eu quero pedir que Deus abençoe sua alma. As outras coisas Ele vai acrescentando. Amém? Quero saudar também aqui, reverendo Sérgio e sua esposa. Dá esses brancos, vai acostumando, viu, Sérgio? Reverendo Sérgio e sua esposa estão aqui conosco. Ele esteve lá em Recife, trabalhando na Igreja da Graça, e está retornando a Itabuna e me falou hoje que vai ficar por aqui, na quinta. Louvado seja o nome. Quero convidá-los a ficar em pé e nós vamos nos alegrar pela presença deles. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Vamos deixar o Eterno agir, né? Quem sabe Deus não trouxe você para cá em vão, não. Nós queremos na soberania dele. Obrigado, Sérgio. Pode sentar, obrigado. João Marcos, que bom te ver aqui. Deus te abençoe muito, mas muito mesmo. Muito, muito, muito. Você é um daqueles que mora no nosso coração. Deus abençoe. Irmãos, vamos colocar em pé, por gentileza, e nós vamos ler um texto bíblico. Quero te convidar nós vamos ler dois textos. Eu quero pedir que você fique muito atento à palavra do Senhor, que os outros convidados não se sintam constrangidos, não, e desprestigiados, viu? Vocês são muito importantes para nós. E as crianças podem sair para o culto infantil, tá bom? Então, pode sair antes da gente ler o texto, todas as criancinhas para o culto infantil com as irmãs que vão ministrar ao coração de vocês. Joia, joia. E os demais irmãos permaneçam aí. Não precisa levantar para ir no banheiro agora, não precisa levantar para beber água. Segura um pouquinho aí. Segundo livro de Reis, capítulo 18, nós vamos ler esse texto e depois nós vamos ler um segundo texto. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Segundo livro de Reis, capítulo 1 até o versículo 7. Amém? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, que era rei de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera o seu antepassado Davi. Ele removeu os altos, que eram lugares de adoração aos ídolos, quebrou as colunas, deixou abaixo o poste ídolo, fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera lá atrás, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso a esta serpente chamada Neustã. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele, nem depois e nem antes
houve alguém que confiasse tanto em Deus quanto Ezequias. Ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos do Senhor que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com Ezequias. Para onde quer que ele ia, lograva bom êxito. Vamos ler juntos esse versículo aqui, só até onde eu parei aqui. Vamos lá? Assim foi o Senhor com Ezequias. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Amém. Agora, passe algumas folhas e vamos para Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Todos acharam? Isaías capítulo 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então veio visitá-lo o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, eu te peço, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Lembra-te que fiz o que era reto aos teus olhos. E então ele chorou muito, muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, volta, diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos. Versículo 9. Então Ezequias compôs esse cântico. Depois de ter estado doente, e depois de se ter restabelecido, ele disse: eu, em pleno vigor dos meus dias, vou entrar nas portas do além. Eu fui roubado do resto dos meus anos. Eu também disse: já não mais verei a terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação me foi arrancada e foi removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chirreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de ficar olhando para cima, para o teto. Ó Senhor, eu estou oprimido, eu ando oprimido. Responde tu por mim. O que eu posso dizer? Como prometeu, assim o Senhor me fez. Eu passarei tranquilamente por todos os meus anos depois desta amargura da minha alma. Ó Senhor, por estas disposições, tu me vives, tu as vives aos homens. Inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, ó Senhor, restaura minha saúde e faz-me viver. Eis que para a minha paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma. Tu me livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem aqueles que descem à morte, nem a morte pode glorificar-te, nem esperam a tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje estou te fazendo. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me.
pelo que tangendo agora o instrumento de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Que o Senhor abençoe. Por favor, Senhor, nos usa e que possamos entender a Tua palavra. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu gostaria que você repetisse uma frase comigo. Todos os que estão aqui. Todos. A frase é o seguinte: tempo é tudo o que eu não tenho. Entendeu a frase? Vamos lá. Tempo é tudo. Eu queria que você pensasse um pouquinho nessa frase. Tempo é tudo que a gente não tem. Não temos tempo. Nenhum tempo. Tempo é tudo que você não tem. Você não pode esquecer isso. Porque a gente esquece desse negócio. Sexta-feira, entre as demandas aqui da semana, eu estava aqui pela manhã e um pastor me ligou e eu tive que sair daqui já no final da manhã para ir a 2 velórios. Eu saí 11 horas daqui e fui até o SAF. E lá tinha 2 irmãs. Um velório de frente ao outro. Uma delas entrou no banheiro para tomar um banho, se assentou no vaso e ali faleceu. Tempo é tudo que a gente não tem. A outra irmã estava sofrendo de um câncer terrível há vários anos. E anteontem, na quinta-feira, o Senhor a tomou para si, pôs fim ao sofrimento. Tempo é tudo que a gente não tem. Dia desses, cerca de 15, 17 dias atrás, numa briga em Brasília, vocês lembram, foi colocado, a mídia deu ênfase, 2 jovens, por uma bobagem, por conta de uma chiclete, um chiclete, uma goma de mascar, saíram no murro, brigaram, e o mais novo ainda, de menor, bateu a cabeça, traumatismo craniano, ficou internado e ontem faleceu. Tempo é tudo que a gente não tem. A gente pensa e acha que tem todo o tempo do mundo. Mas a partir do momento que a gente nasce, que a gente entra, põe o pé nesse mundo, a nossa história, ela começa, os nossos dias começam a caminhar-se para o fim. Mas esse negócio parece que, na nossa cabeça, isso parece que só acontece com os outros. Mas não é assim. Acontece com todas as pessoas, todo ser humano. A nossa história é: nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Ezequias assume o reino com 25 anos, ainda novo. Novo demais, um jovem. E ele começa a fazer uma revolução em Israel, em Judá. Começa a fazer uns movimentos tremendos. Ele conduz a nação a momentos que talvez ela nunca tenha experimentado, ou tenha experimentado lá atrás, na época de Davi e de Salomão. Ezequias começa a sua história de vida.
25 anos. Nasceu, cresceu, se tornou homem adulto, casou, teve filhos. Investiu, construiu, empreendeu, construiu cidades, ampliou o império. Mas, de repente, uma surpresa inesperada. Começa a brotar no seu interior um tumor maligno. Diz os historiadores que as possibilidades de ter sido um câncer eram grandes. Não existe o termo câncer. Fala de um tumor. E a doença, tanto Isaías como que foi contemporâneo de Ezequias, tanto o livro de Isaías, quanto o livro de Crônicas, quanto o livro de Reis, fala que um belo dia estava Ezequias sofrendo na sua casa e recebe uma visita inesperada do profeta, do homem de Deus, que entra no palácio e fala assim: Ezequias, coloca em ordem a sua vida, porque você vai morrer. Essa enfermidade será para a morte. Ezequias entra em desespero, porque assim, irmãos, não sei quantos já tiveram a experiência de estar no médico, e o médico avaliar os exames. Depois de um longo silêncio, ele abria a boca e dizia assim: é um câncer. Isso mexe com a nossa estrutura. Completamente. Deixa a gente sem chão. Porque nós sabemos onde isso pode nos levar. A gente sabe a profundidade ou a gravidade de um caso desse. Ezequias recebe a visita do profeta e fala assim: você vai morrer e essa doença é a que vai te matar. Você não vai morrer pelos seus inimigos, você não vai morrer por outra coisa, você vai morrer por conta dessa doença. Agora, Ezequias, só tem uma coisa que você tem que fazer: você precisa pôr em ordem a sua vida. Acerta a sua vida. Mas aí, irmãos, a gente olha, o texto que nós lemos aqui em Reis, fala que Ezequias andou com Deus toda a sua vida, toda a sua história, todos os seus dias. O texto nos fala que ele foi um homem que andou com Deus, temia Deus. O texto diz, o texto nós lemos de 2 Reis, ele fez o que era reto perante o Senhor, guardou os preceitos do Senhor, confiou no Senhor. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que a morte chega para todas as pessoas. Mas aqui tem um agravante. Ezequias entra em desespero e escreve uma canção depois da sua restauração. O texto diz, o texto de Crônicas e Reis, que Isaías deu a notícia e foi embora, saiu do palácio. Mas antes de sair da cidade, Deus fala uma coisa para Isaías: volta lá no palácio e diz para Ezequias o seguinte: eu vi a sua oração, Ezequias, eu vi o seu choro. E Ezequias, a notícia agora é boa, você vai ficar curado, você não vai morrer dessa enfermidade. Sabe por quê? Porque Ezequias se quebrantou, se quedou diante do Senhor. Qual é a frase mesmo que eu falei no início, para você repetir? Não tenho todo o tempo que eu acho que eu tenho. Mas antes de partir, nós precisamos fazer 3 coisas. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer que a vida é uma dádiva de Deus. Quando você olha essa canção que Ezequias escreve, depois de ter passado por esse sofrimento todo, ele escreve essa canção ele abre o coração e ele fala do sentimento de uma forma poética. Ele fala do medo,
Porque todos nós, presta atenção, você sabe disso. Todos nós, só imaginar que a gente vai morrer, a gente fica pensando, meu Deus, vou deixar de existir. Não vou ver mais os meus filhos. Não vou ver mais este mundo. É isso que passa na nossa cabeça. É assim ou não é? A gente pensa o seguinte, acabou tudo. E na verdade acabou. E Ezequias traz isso aqui para a gente. Isso significa que a gente precisa reconhecer que nós precisamos valorizar a vida como uma dádiva, um presente de Deus. Até o dia que a gente partir. Até o dia que o Senhor nos chamar. Até o dia que a nossa senha for ecoada. É reconhecer que a vida é um presente de Deus. Ezequias fala assim, Senhor, lembra aí. Ô, irmão, sabe que eu gosto dessa parte aqui, quando Ezequias começa a falar para Deus, Senhor, lembra. Olha para o passado. Olha como eu vivi. Ele fala, lembra-te, Senhor, eu te peço. Eu andei diante de ti, andei em fidelidade, andei em interesse de coração, eu fiz o que era reto aos teus olhos. Essa aqui é o reconhecimento de Ezequias, que ele falou assim, olha, eu recebi a vida do Senhor e eu vivi. E eu quero te dizer uma coisa aqui, olha, o melhor da vida é quando a gente vive com Jesus. Fora de Jesus, a vida é uma droga. É uma porcaria. E eu quero te dizer outra coisa. Esse negócio de que crente não sabe viver, você está equivocado se você pensa dessa forma. Sabe por quê? Porque Jesus é a razão da nossa existência. Jesus é a razão da nossa vida. A alegria que nós temos não é comprada aqui nesse mundo, não é comprada por uma droga, não é comprada por uma cerveja, não é comprada com o álcool, não é comprada com qualquer coisa nesse mundo, porque a alegria que nós temos vem do céu para o nosso coração. E a gente valoriza a vida por isso. Você sabe por que eu não fumo? Porque eu reconheço que a vida que Deus me deu é um presente dele para mim, eu não posso desperdiçar a minha vida. Sabe por que eu não encho minha cara de bebida, ficar ébrio, trombando tudo quanto é canto? Porque eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E que eu preciso honrar esse templo. E a vida que Deus me deu não pode ser destruída, desgastada, com um simples momento de prazer. Uma bebida que daqui a pouco passa e a gente fica completamente grogue, de ressaca. Vocês sabem muito bem o que é isso. Eu não sei, que eu nunca enchi a cara. Precisa reconhecer. Antes de você partir, você tem que viver os seus dias todos assim, a vida que eu tenho foi Deus que me deu. Ezequias entende isso. Mas há uma segunda lição que Ezequias nos chama aqui a atenção e que a gente precisa fazer. A oração desse homem aqui, a oração sabe, esse momento dele é um momento tremendo. Sabe o que você precisa fazer antes de você partir? Lembra que eu te falei? Aquela senhora entrou para tomar um banho e não saiu do banheiro. Ou saiu, mas direto para o SAMU. E do SAMU direto para o chão. Antes de você partir, tem que acertar a vida com Deus. Tem que acertar. Quando o texto fala aqui que Ezequias andou com Deus, que fez o que era reto perante o Senhor e puxa essa ficha aqui espiritual de Ezequias, sabe o que é que eu entendo? Que a gente nunca pode achar que está tão bom que a gente não possa melhorar. Tem sempre alguma coisa que precisa melhorar. Não é o fato de a gente ter nascido na igreja, não é no fato de a gente ter cantado na igreja, ter pregado na igreja, qualquer outra coisa, que isso credencia a gente para viver uma vida desregrada. Não credencia. Ezequias viveu toda a sua vida na presença do Senhor, mas o profeta fala assim, olha, você precisa acertar algumas coisas. Isaías não falou o que era. Eu e você
a gente sabe pessoalmente o que precisa ser consertado na nossa vida. Eu sei, você sabe. Isaías não sabia. Mas Deus revela uma palavra para Isaías dizendo: Ezequias, você não pode partir. Você não pode morrer. A sua sentença é a morte. Essa doença, esse tumor, vai te levar à morte. Mas você não pode partir sem antes acertar a sua vida com Deus. Eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, você não pode partir dessa vida sem acertar as arestas com Deus. Porque só existe 2 destinos eternos. Céu e inferno. Pastor, você vai falar sobre o inferno? Eu preciso falar sobre o inferno para vocês. Porque só existem 2 caminhos eternos, 2 lugares, 2 eternidades. Ou a eternidade com Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Altíssimo, na nova terra. Ou a eternidade sem Jesus, morando com os capeta, morando com o inimigo, sendo atormentado dia e noite pelos demônios. É a Bíblia que diz isso. Eu não fui chamado aqui para passar a mão por sua cabeça. Tem que acertar a vida com Deus. Fazer um check-up. Isso aqui precisa ser excluído da minha vida. Não é. É excluído mesmo. Isso. E Deus fala assim, Ezequias, ou Isaías, vai lá, fala para Ezequias, põe em ordem a vida. Põe em ordem a casa, porque vai morrer. Irmãos, a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente acha que tem, mas não tem. Não tem. E deixa eu te falar uma coisa. Depois do último suspiro, não tem mais oportunidade de acertar a vida com Deus. Acabou. Acabou. Não vai adiantar missa de 7º dia, de 21, de sei lá quantos dias. Não vai adiantar nada disso. Acabou. Agora segue-se a eternidade. E esse acerto do homem com Deus tem que ser feito enquanto ele está vivo. Fora disso, acabou. O profeta de Deus vem para Ezequias e fala: acerta a sua vida com Deus. Deus está falando com a gente também nessa noite aqui. Acerta a sua vida com Deus. Porque a gente não sabe. Não sabe o que vem daqui a pouco. Nenhum de nós sabe. Qualquer um de nós pode entrar num centro cirúrgico para fazer uma bobagem, um procedimento simples, e pode não voltar. É a vida. A gente pode pegar um carro, sair para daqui em Guararema, pode acontecer um acidente, acabou. É a vida. Agora, quando a gente está com a vida certinha com o Senhor, a gente parte feliz. E eu vou te falar uma coisa aqui que talvez você ache estranho, mas a feição de quem parte para a eternidade com Jesus é bem diferente daquele que não parte. Aí sexta-feira eu cheguei no velório, aí um pastor amigo meu falou assim: eita, começou o ano bem, né? 2 de vez. Eu falei: pois é, 2 de vez. A gente vê a afeição, a paz. Sabe por quê? Porque a morte, para aqueles que temem a Deus, é simplesmente uma volta para casa. Não é o fim, é o começo de uma nova vida. Terceira lição que a gente aprende aqui nesse texto, através da vida de Ezequias, é que a gente não pode desperdiçar a segunda oportunidade que Deus nos dá. Ô, gente, eu fico pensando, meu Deus do céu, passamos por um negócio que a gente nunca imaginava. A nossa geração foi premiada com isso. Estou falando da Covid-19. A gente nunca, nem nos nossos piores sonhos, a gente ia imaginar que a gente ia passar por
tanta coisa como nós passamos. E deixa eu te falar uma coisa, eu, o Jonathan e você, nós somos sobreviventes. Deus nos deu uma segunda oportunidade. Você já tinha pensado nisso? Segunda oportunidade. E a gente sabe como foi. Como foi ficar isolado no hospital? A gente sabe o que é isso. Nós vivenciamos isso. Alguns aqui ficaram internados, isolados de tudo. Na famosa quarentena e outras coisas mais. Ninguém podia visitar, nós passamos por isso. Nós perdemos os nossos entes queridos, que a gente não pôde nem enterrar direito. Choramos para dentro. Sofremos para dentro. Eu fico pensando, meu Deus, será necessário novamente uma outra pandemia? Para que a gente entenda que a gente precisa voltar para Deus. Porque parece que nada aconteceu. Parece que a gente não sofreu. Eu fico pensando como a nossa mente ela é curta. Porque depois do que nós passamos, a gente tinha que estar agarrado com Jesus, sabe? De uma forma, assim, num lago, Senhor, de forma alguma mais. Mas não é isso que a gente encontra. É isso. Deus deu uma oportunidade para você. Deus deu uma oportunidade para Ezequias. Ele não desperdiçou mais 15 anos. E ele continuou trabalhando, construindo, prosperando. O texto diz, nós lemos 2 Reis, para onde o homem ia, ele era bem-aventurado, ele tinha sucesso, tudo que ele punha as mãos para fazer, ele era bem-sucedido, mas essa não é a questão. A questão era que Deus estava com ele, porque ele estava com Deus. Ezequias reinou com 25 anos de idade. Assumiu o reinado com 25 anos. Morreu. Aos 39 ele teve a doença. E morreu com 55 anos. 54 anos. Novo. Quantas vezes a gente vai em algum funeral e a gente vê pessoas até com 60 e a gente fala o quê? Tão novo. Né? Ele não fala isso. E Ezequias? 54, tão novo. Mas nesse tempo ele não perdeu a oportunidade, a segunda oportunidade que Deus o deu, e andou com o Senhor. E está registrado, não houve alguém como Ezequias. Nem antes, nem depois. Que coisa fascinante. Não houve alguém semelhante a ele, que confiou tanto em Deus, antes e depois. Deus está acompanhando a nossa história, está acompanhando os nossos dias. Ele vê todas as coisas. Conhece todos os nossos passos. O salmista Davi, no Salmo 139, ele fala assim, o Senhor conhece tudo da minha vida. Para onde eu vou, o Senhor está me vendo. Se eu vou para a escuridão, o Senhor me vê. Se eu vou para o alto, o Senhor me vê. Se eu me escondo nas profundezas da terra, o Senhor me vê. Não tem como fugir do Senhor. Deus nos vê. Deus nos vê dentro da alma. Deus sabe o que a gente está fazendo. Deus sabe o que a gente está pensando. Deus conhece a nossa história. E a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite é: acerta a sua vida com Deus. Acerta a sua vida com Deus. Porque o dia da partida vai chegar. Vai chegar. É inevitável. É inadiável. Não tem como a gente mudar isso. A palavra do profeta Isaías
O mensageiro de Deus para Ezequias é a mesma para a gente hoje. Põe em ordem a tua casa. Acerta a sua vida. Ao meditar nesse texto, nós somos levados, não tem como a gente não ser levado a uma reflexão, uma profunda reflexão de como a gente está vivendo os nossos dias. E pense, meu irmão, pensa bem, nós só temos uma vida. E é dessa vida que nós vamos prestar contas a Deus. E não esqueça, não temos todo o tempo quanto pensamos que temos. Quero te convidar a ficar em pé. Você entendeu essa palavra? Você que está aqui nessa noite, que ainda não tem essa relação pessoal com Jesus, você entendeu essa palavra? Você entendeu? Vida longe de Jesus, longe de Deus, não é vida não. É não. E nessa noite Deus está te chamando. Venha, acerta a sua vida. Vem para perto de mim. Quero te convidar a fazer um tempo de intercessão. Talvez tenha pessoas aqui que estão, sabe, nesse dilema. Talvez o coração duro. Quero te convidar, toda a igreja, a buscar a face do Senhor agora e falar: Senhor, tua palavra foi entregue, foi ministrada. Levante sua voz, comece a orar. É luta, é batalha espiritual, irmãos. É luta com Deus. É luta mesmo. Ora mesmo ao Senhor. Peça para que Deus nos surpreenda nessa noite. Com vidas que a partir de hoje resolvem assim, a dizer: a partir de agora eu vou andar com Deus, eu vou servir a Deus. Depois que você orar, que a igreja estiver orando, eu quero te fazer uma pergunta. Você entendeu a mensagem? Você quer acertar a sua vida com Deus nessa noite? Eu te convido eu não vou chamar você à frente não. Mas eu só queria, por favor, se não for incômodo, você levante apenas uma de suas mãos e pronto, só isso mesmo. Alguém que nessa noite aqui gostaria de acertar a vida com Deus e falar assim: a partir de hoje eu quero andar com Deus. Já chega para mim. Já chega. Estou gastando a minha vida, estou desperdiçando a minha vida. E Deus não quer isso. Deus quer que todos os seus dias sejam vividos com Ele, para Ele. Alguém nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Só isso, não vou te chamar para você vir à frente não. Levante as suas mãos, aí onde você está no seu lugar mesmo. E você, meu irmão, está longe de Deus, está frio, está tranquilo, está querendo desistir, está desanimado na fé, aquele vigor, aquele fogo espiritual já foi embora, você nem sabe quando. Deus está te chamando nessa noite: volta, põe ordem em tua casa, põe ordem, volta. Demora mais tempo não. O difícil é partir para a eternidade sem Jesus no coração. Deus da graça, da bondade, obrigado por essa palavra que é tão abençoadora para o nosso coração. Nos faz olhar para dentro de nós. Como disse o salmista: eu conheço as minhas iniquidades. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu tenho feito que não te agrada. O salmista escancara na sua oração o seu estado. E o Senhor nos conhece. Eu quero pedir que o Senhor nos perdoe de todo o pecado e que o Senhor sopre em nós o espírito do renovo, um espírito de reconstrução da nossa alma. Por favor, Senhor. Por favor, peço que o Senhor, começando aqui por este púlpito, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós uma unção nova de avivamento,
de quebrantamento, que assim como aconteceu com Ezequias, de orar, de chorar, de se quebrantar diante do Senhor, haja em nós o mesmo sentimento e que isso tome conta dessa igreja, meu Pai. Nos 4 cantos, ó Deus, em cada lar, em cada família, em cada coração. O Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece, Jesus, as tuas ovelhas, é o Senhor que conhece. E nós rogamos a Ti que o Senhor sopre aquela saudade da Tua casa, que o Senhor sopre aquela saudade da intimidade com o Senhor. E esse mover do Teu Espírito nos leve para perto do Senhor, nos leve para a gente acertar as nossas arestas contigo, para que o Senhor nos receba na sua glória, que nós tenhamos a alegria de contemplar a tua face e morar a nossa nova casa celestial. Oramos a ti, bendizemos o teu nome e o nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias,
somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém. Amém.